Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Yane Santos, especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E eu tô aqui nessa semana de aquecimento para a jornada O Despertar de uma Nova Mulher, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de março. É um evento online gratuito no qual eu vou te ajudar a despertar a diva que existe dentro de você, resgatando a sua autoestima. E se você quiser estar comigo nesse encontro, basta se inscrever. O link do evento tá aqui na descrição dessa live. Ou então, quando terminar essa live, você já vai lá na minha biografia ali, no meu perfil, onde tem a minha fotinha, logo embaixo tem o link para inscrição desse evento, que vai ser incrível. E hoje nós vamos falar de carência maternal, isso mesmo, da falta do amor da mamãe, que muitas vezes você está sentindo e nem percebe, e isso pode estar paralisando a sua vida. Então, uma ótima noite para vocês que estão aqui comigo ao vivo agora, e a gente vai começar entendendo o que é essa carência maternal, o que é essa falta desse amor de mãe. E é importante a gente entender que a falta do amor de mãe não é algo que você está percebendo agora na vida adulta. Essa falta desse amor de mãe é exatamente aquela criança que você foi lá atrás, que muitas vezes não teve o amor da mãe do jeito que gostaria. Então muita gente acha que, Yane, eu amo a minha mãe é o meu bem mais precioso. Falando como o adulto que tá aqui hoje. E eu vou te contar que pensar dessa forma é o que vai te travar. Porque não é assim que acontece. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pela minha mãe. Eu sou fã de carteirinha. E um dos meus maiores bloqueios e uma das minhas maiores dificuldades nessa jornada que eu tô seguindo foi entender que eu tinha raiva da minha mãe. E foi por isso que eu fiz esse card com a menininha pedindo pra mãe: mamãe, eu não quero que você trabalhe mais. Porque eu já atendi várias pessoas, assim como eu também já fui essa menininha que queria apenas que a mãe estivesse em casa do lado. É esse o entendimento que você precisa ter. Esse julgamento da sua mãe, esse sentimento de que você não foi amada como gostaria, não é da adulta que tá aqui falando comigo hoje. Algumas pessoas têm claro esse sentimento. Algumas clientes chegam pra mim: Yane, eu sei que a minha mãe não me ama, porque ela só vive me comparando. Ela só vive falando dos meus irmãos. Ela só vive dizendo que eu devia ser igual a fulano, a Bertranda, eu não aguento mais. E isso tem cada vez mais machucado e ferido essas mulheres. Porque quanto mais ela se sente comparada pela mãe, mais ela diz: a minha mãe não me ama. E se você é mulher e tem esse sentimento em relação à sua mãe, qual é a ferida emocional que está sendo aí cada vez mais exacerbada? É exatamente a ferida da rejeição. A minha mãe não me ama como eu gostaria. Eu sou rejeitada. A minha mãe não me quer mais. Esse é o sentimento que tá aí por trás. É o pensamento de que a minha mãe não me quer mais. E pra tapar esse sentimento, o que é que acontece? Você se torna aquela filha boazinha que tá ali prestativa para fazer tudo que a mãe quer. Na hora do sufoco, para quem que ela pede ajuda? Para você. Porque você tá ali sempre disponível. Mas na hora que você precisa de um colo, na hora que você precisa de uma ajuda, normalmente você recebe o não. E aí você fica extremamente magoada e você diz: mas eu sou sempre disponível e ela nunca tá nem aí pra mim.
E vocês que estão aqui, reconhecem isso? Alguma de vocês já passou por isso? Fala aqui pra mim. E aproveitando para dar uma ótima noite pra Su, pra Artemisia, pra Eliette, pra Regiane, como é que vocês estão? Alguma de vocês já se sentiu ou se sente rejeitada pela própria mãe? Achando que ela prefere o irmão, o vizinho, o primo, menos vocês? E, gente, qual é a importância disso? A importância disso é que você cria comportamentos para se fazer importante para sua mãe. Pra tá tapando esse buraco. Toda vez que você faz... E aqui, ó, a Eliette falando que tá tudo em paz, mas que se sente assim. A Samara. E eu vou te dizer, essa também foi uma ferida que eu precisei tapar em mim. Porque na minha cabeça, eu só percebia minha mãe ligando pra mim quando era pra reclamar da minha mãe, da minha irmã, ou pra pedir pra eu fazer alguma coisa pra alguém. Inclusive, quando eu ligava pra minha mãe, ela só vinha, mas sua irmã fez isso, sua irmã fez aquilo, e seu sobrinho, e seu... Até que eu cheguei pra ela e falei, minha mãe, eu não posso fazer nada, a vida dele é deles. Porque à medida que eu fui curando, eu fui começando a responder. Porque, gente, ela reclamava de todo mundo, eu ia buscar resolver tudo. E eu ia buscar ajudar. E eu buscava resolver aquilo que estava um problema para ela. Em determinado momento da vida, eu percebi que eu tinha tornado a mãe da minha mãe. A minha mãe se tornou a criança que precisava do colo. E eu, com a minha prepotência, achei que podia fazer isso por ela. E aqui a Regiane colocou, eu sempre me senti assim, eu nunca me senti amada. E olha isso. Olha que ferida brutal. Você simplesmente não se sentir amada pelaquela pessoa que te deu origem. Gente, eu não sei. Algumas que eu conheço que eu sei que tem filhos, outras não. Mas, e aí as mães vão poder confirmar ou não isso? Gente, quando você tá gerando uma criança e logo os primeiros momentos, os primeiros meses, até o primeiro ano, até 2 mais ou menos, a criança só sabe que a mãe existe. O pai nem existe pra criança. Porque como ela cresceu naquele corpo, sendo alimentada ali pelo aquele cordão umbilical, aquele sangue, ela simplesmente acha que é uma coisa só. Ela simplesmente entende que ali é a vida dela. E aí vocês acham que realmente sentir que essa pessoa, que foi a pessoa que te trouxe ao mundo, não te ama. Vocês acham... Vocês percebem o impacto que isso tem na vida de vocês? É como se você fosse uma árvore e simplesmente você é o fruto dessa árvore. E de repente você percebe que essa árvore não tem raiz, é uma árvore fake. É uma árvore de mentira. Você não tem origem. É como se você tivesse sido colada naquela árvore e você não sabe quem é você. E aí, o que que você faz? Você passa a vida buscando tapar esse buraco. E é por isso que você se torna a boazinha, a que não sabe dizer não, a que não sabe impor limites, a que tá para se ajudar todo mundo. A que tem problema, pode vir pra mim que eu ajudo. Tá com problema? Vem aqui. Os amigos têm problema, vão atrás de você. A família tem problema, vai atrás de você. E sabe o que acontece? Quando você tem problema e pede, você nem consegue pedir ajuda. Você esconde tudo pra você. Você adoece e fica lá, sozinha, sem nem saber o que fazer. Porque você não quer incomodar ninguém. Quantas vezes eu adoeci e as pessoas nem sabiam que eu adoecia na minha casa, nem minha mãe, nem minha irmã. Por quê? Porque eu não queria incomodar. Teve dia no auge das minhas crises, das minhas dores existenciais, de eu dormir
sem saber que se eu ia acordar no outro dia. E eu não tinha coragem de falar isso pra ninguém. Eu guardava tudo isso comigo. E aqui a Eliette falando isso, ó, isso acontece comigo, a Regiane, eu tô assim, ninguém sabe o que eu tô passando. E sabe por que vocês não compartilham? Porque vocês acham que você não tem importância. Vocês acham que ninguém vai ligar. E aí você quer dizer que você dá conta de tudo sozinha. Você quer ser a Mulher Maravilha. Só que isso está te adoecendo. Porque você é dura demais com você. Você é rígida demais com você. Você exige a sua perfeição em tudo. E, gente, quem tá aqui nesse planeta, nessa vida humana, é imperfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. A gente tá aqui nessa jornada exatamente para evoluir, para se desenvolver. E sabe o que é interessante? A palavra desenvolver, que é o que a gente tá aqui fazendo nessa vida, vem exatamente de qual a origem disso? Desenvolver vem de des, que é o início, deixar de se envolver. E sabe com quem você está envolvido desde que você é criado? Com a sua mãe. O que vai fazer você progredir na sua vida, prosperar, eliminar os medos que estão te bloqueando, aprender a dizer não para os outros e sim para você, é exatamente você cortar esse cordão umbilical com a sua mãe. O desenvolver é exatamente você deixar para sua mãe o que é dela e trazer para você só aquilo que é de bom que você quer trazer. Se você está buscando salvar a sua mãe, se você acha que a sua mãe não dá conta e que você tem que ajudar ela de qualquer jeito, muitas vezes você quer dar uma vida melhor para sua mãe, você quer aposentar a sua mãe, você quer cuidar da sua mãe, você começa a achar que a sua mãe não sabe de nada, quem sabe é você. Sinto em te informar. Isso só vai te levar pro fundo do poço, vai fazer você adoecer cada vez mais. Por quê? Porque simplesmente, por mais que você tenha dificuldade de acreditar, a sua mãe é mais forte do que você. E diz pra mim se vocês estão buscando fazer isso. Estão buscando salvar a mãe de vocês. E já vou aproveitar, se vocês estão achando que esse conteúdo faz sentido, que esse conteúdo pode ajudar alguém, já aproveita e bota o coraçãozinho aqui pra eu entender que vocês estão entendendo e pro Instagram entender que essa live é um conteúdo relevante que precisa ser propagado. E já diz pra mim, o que é que vocês percebem nessa situação de querer salvar a mãe? Gente, na realidade, quem tá presa aí não é você, a adulta que tá aqui comigo. Não é a Eliette, mãe de um homem incrível que tá vivendo o sonho dele. Não é a Regiane, que há pouco tempo tava lá em Manaus de férias, enfrentando os medos dela. Não são vocês, as adultas. Mas é exatamente a criança ferida que tá aí dentro de vocês, da sua infância, ó. Não é essa daqui, ó. Assim como não era eu, a adulta que tinha saído de casa aos 22 anos, que trabalhava, que se bancava. Não era eu que estava sentindo a falta da minha mãe. Mas era, ó, as crianças que estavam aqui dentro. Porque a minha mãe, ela teve que dar conta de 2 crianças, porque o meu pai morreu, eu não tinha nem 3 anos e ela estava grávida da minha irmã. E ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E sabe o que acontecia? Eu não entendia que ela estava ali cuidando da gente. Eu não entendia quando ela estava trabalhando fora para pagar a escola particular para eu estudar, fazendo um esforço danado, me dando as melhores roupas que podia. Eu não entendia que ela estava fazendo aquilo por amor a mim. Porque uma criança, gente, ela não entende o presente. Ela não entende esse carinho.
que é entregue a ela, ela não entende que você tá dando escola pra ela, que você tá dando curso de inglês, que você tá dando a natação. A criança não entende isso como amor. O amor pra criança é o abraço, é o beijo, é o acolhimento, é a sua presença. É você sentar na sala pra armar um quebra-cabeça com seu filho, com a sua filha. É você levar eles para um parque para passear. E aí eu pergunto para vocês, na época que vocês eram crianças, vocês tiveram esse contato com a mãe de vocês? Ou vocês ficaram vendo, às vezes, é uma mãe que passou muito tempo doente e você ficava ali o tempo todo com medo da mãe morrer? Inclusive, tem uma grande... Ela foi da mesma turma, e aqui tem algumas pessoas que foram do AQL, que é o curso Ansiedade que Liberta, que foi um curso online, inclusive, que me destravou. Que, por exemplo, ela viu a mãe dela morrer na frente dela. Gente, imagine o impacto para uma criança de presenciar um negócio desse. Mas sabe o que acontece? Ela vai ter, como ela cresceu, como ela se tornou uma adulta, cuidar dessa criança e explicar para essa criança que essa é a lei natural da vida. Os pais vão morrer e a gente vai continuar. A gente vai continuar de onde eles pararam. Porque se você tá com medo e você tá preso na vida da sua mãe, olhando, o tempo todo ali para trás, você simplesmente não está evoluindo. Você não está crescendo. E aí você diz, Yane, eu tô com ansiedade, eu tô com medo, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de dirigir. E aí, sabe de onde é esse medo? De você estar presa lá no passado, de você estar o tempo todo olhando, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E aqui a Regiane botou que não teve, né, aquelas brincadeiras com a criança. E aqui a Regiane botando, eu quase vi minha mãe morrer, também tive muito medo. E isso é extremamente impactante, principalmente quando você é uma criança. Mas, gente, essa é a vida. E aí você tem que olhar para aquela menina ou aquela criança que viu essa mãe morrer e agora que você é adulta, explicar para ela que o que aconteceu não foi culpa dela e que ela não podia fazer nada. Porque simplesmente quando chega a hora da gente deixar esse mundo, a gente vai deixar. E aqui a Ana Paula falou, minha mãe morreu no chão de casa, acho que é por isso que eu tive pânico. Muito provavelmente. Por quê? Porque imagine o que é para a mente você simplesmente ver a pessoa que você achou que nunca ia sair da sua vida, que é a pessoa mais importante da sua vida, tá simplesmente morrer. Te abandonar. Porque, gente, é isso que uma criança sente. Só que, nessa hora, vocês vão precisar colocar essa criança para dormir e trazer a adulta. E mostrar para essa criança que tá dentro de você que a sua mãe nunca saiu de você. Sabe por quê? Porque, gente, nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Então a sua mãe tá aí dentro de você. Eu aposto que você consegue trazer lembranças positivas dessa mãe. Só que muitas vezes esse medo tá tão grande que você não consegue lembrar nada. São aquelas clientes que chegam pra mim e dizem, eu não tenho nada, Yane, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Mas eu também não lembro da minha infância. Ou então a minha infância foi ótima e eu tô com crise de pânico. Não foi. Só que quando a gente cresce, a gente fica contando historinha de que a vida é excelente porque
a gente quer achar que pai e mãe é perfeito. E pai e mãe não é perfeito. Mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Porque hoje, vocês aqui que são pais e mães, vocês são perfeitas? Vocês realmente acham que os filhos de vocês não têm nenhuma queixa de vocês? E aí eu pergunto pra vocês, do outro lado, vocês acham que tudo que vocês fizeram foi o melhor que vocês poderiam ter feito pelos filhos de vocês? Vocês deram pra eles tudo o que você podia na época que você podia? Responde aqui pra mim. E aí Ana Paula falou aqui, ó, que quando a mãe dela faleceu, morreu no chão de casa, ela tinha 12 anos. 12 anos, gente, ainda uma criança. Essa parte daqui, gente, a gente precisa entender que a consciência, essa mente que tá aqui conversando com vocês, ela foi formada, que esse córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, ela foi formada quando você tinha... Quer dizer, ela vai se desenvolvendo desde que a gente tá... Mas ela atinge a maturidade com 16, 17, 18 anos. Uma criança de 12 anos, ela ainda nem abstrai. É uma criança que ainda tá vivendo no concreto. Até para entender o luto é difícil. E aí, o que é que a Ana Paula precisa fazer? A Ana Paula hoje, que tem 30, 40, 50 anos, vai ter que olhar para essa menininha de 12 e conversar com ela. E falar, ó, mamãe morreu, mas agora eu tô aqui, eu dou conta. Eu, inclusive, tenho filhos que eu cuidei sozinha. Que eu eduquei só, porque eu fui mãe solteira. Eu fui mãe solo. E eles estão aí, cresceram, estão trabalhando, estão estudando. Então eu consigo cuidar de você. E dar para essa criança proteção, acolhimento e amor. E vocês vão entender que quando essa criança aqui, no caso da Ana Paula, essa menininha de 12 anos, ela estiver forte e bem com ela mesma, sabe o que vai acontecer? Você vai estar forte com você. Medo de dirigir, medo de ficar em casa sozinha, aquela cobrança, aquela autocobrança de que tem que fazer tudo certo, essas coisas vão desaparecendo à medida que você cuida das suas feridas. Porque enquanto você não cuida delas, você enxerga o mundo a partir do olhar dessa menininha de 12 anos, dessa criança sua que está ferida. Enquanto você estiver com o olhar da criança ferida, você vai se comportar como ela. E como é que uma criança que está machucada faz? Ela faz de tudo para agradar. Ela não se posiciona. Ela não diz o não. Ela fica quietinha. E, gente, eu, por exemplo, sabe qual era o meu padrão? Eu queria dar orgulho para minha mãe. Eu queria salvar a minha mãe. E como ela passava dificuldade financeira, então eu queria crescer financeiramente para poder ajudá-la. E sabe o que é que eu fazia? Eu estudava. Minha mãe fala que quando eu chegava da escola com 7, 8 anos, isso eu não lembro, mas ela vive dizendo. E aí, ela fala isso como orgulho. Mas hoje eu entendo que ali já era o meu pedido de socorro. Só que naquela época a gente não olhava para essas questões. Sabe o que eu fazia? Eu não queria nem almoçar, eu queria sentar, estudar e fazer a tarefa. Por quê? Porque eu queria agradar. Meu boletim era com 9, 10, 9, 10. E mesmo assim eu não me achava boa o suficiente. Então tinha alguns colegas que também tinham esse padrão de 9, 10 que a gente ficava comparando pra ver quem tá melhor. E eu sempre me achava pior. As pessoas me achavam ótima aluna, me achavam péssima. Os professores me elogiavam e eu dizia, não, eu não sou boa assim. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha capacidade de me acolher. Porque isso a gente aprende com a nossa mãe. À medida que a gente tem a falta do amor da mãe, à medida que a gente tá com essa rejeição, sabe o que acontece? No fundo, você tem, sabe o quê? É raiva. Raiva de não ter sido amada como gostaria. Raiva de ter ficado sozinha. E muitas vezes ter precisado cuidar dos irmãos porque a mãe não estava ali. Porque precisou ficar adulta antes do tempo para ajudar na casa porque a mãe não dava conta.
ou porque a mãe abandonou, ou a mãe faleceu ou estava doente. Ou às vezes é aquela família que tem muitos filhos e aí você, como uma das mais velhas, começou a cuidar dos irmãos. E eu já atendi cliente que me disse: Anne, o meu irmão mais novo nasceu, eu tinha 15 anos e eu que cuidei dele. Eu decidi não ter filhos porque eu vi que filho prende a gente. E eu pergunto pra vocês, o filho de vocês prendeu vocês? Vocês abririam mão de ter os filhos que vocês têm? Muito provavelmente não. Mas para essa mulher, ela simplesmente uma criança de 15 anos que tinha perdido a liberdade de cuidar de uma criança que não era dela. E que isso modelou a vida dela até hoje. Já atendi cliente que, por exemplo, com 12, 13 anos, precisava ninar a irmã mais nova para dormir. E sabe o que aconteceu? Ela teve filhos. Essa teve. Mas ela nunca ninou os filhos. Por quê? Aquilo traumatizou ela de uma forma que, para ela, ninar os filhos era um ato que trazia dor. Então, vocês percebem que a criança de vocês que estava aí machucada é quem está mandando na vida da adulta de hoje? Vocês percebem que quando vocês estão presas no medo, na ansiedade, na baixa autoestima, nessa falta de valorização, nessa falta de autocuidado, nessa falta de olhar para você com carinho, com amor, de se acolher, de não ser dura. Porque quantas vezes, gente, eu desculpava todo mundo. Pra mim todo mundo era tranquilo. Eu valorizava todo mundo, menos a mim. Eu achava que o que todo mundo fazia era perfeito, menos o que eu fazia. Um elogio pra mim. As pessoas diziam: ai, Anne, você tá bonita. Eu dizia: são seus olhos. Ah, seu cabelo é lindo. Ah, é muito cheio. Ah, sua roupa tá ótima. Ah, foi baratinho, eu comprei não sei aonde. Eu não aceitava um elogio. E uma pessoa que não aceita um elogio, ela tá de bem com ela mesma? Ela tá vivendo uma vida feliz? Ela tá se olhando no espelho e tá feliz com ela mesma? Ela tá num relacionamento e tá dando o melhor dela pro marido dela, pro parceiro dela? Essa é a grande questão. O que é que você tá fazendo quando você tá se escondendo? O que é que você tá fazendo quando você tá aqui, ó, olhando o tempo todo pra trás, ali presa, buscando salvar a sua mãe, buscando cuidar daquela mulher que te deu a vida? Como se você fosse responsável por ela. E aqui, gente, eu não tô dizendo que você não tem que ajudar pai ou mãe se precisar, não. Você tem, você deve. E, inclusive, você tem que evoluir para fazer isso com leveza. Mas não como eu já atendi cliente que falou: ai, Anne, eu tô com crise de ansiedade porque eu tenho 2 anos que a minha mãe teve um AVC e eu saí do trabalho para cuidar dela. E para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação. E a depender do quadro, a pessoa depois do AVC, ela vai continuar tendo as habilidades e vai voltar a uma vida normal. Alguns com algumas sequelas, mas não são, nem sempre são sequelas que vão te impedir de ter uma vida e uma rotina. E aí eu perguntei: a sua mãe teve sequelas? Ela é, mas o médico falou que ela não pode pegar peso. E aí tem 2 anos que ela tá na casa da mãe, levou o marido e a filha pra dentro da casa da mãe, e ela cuida de todo mundo como se fosse filho dela, e ela simplesmente tá estafada, sem energia.
sem força. Por quê? Porque ela quer cuidar de todo mundo como se todos fossem filhos dela. E não são. O seu marido não é seu filho, a sua mãe não é sua filha. A sua mãe, inclusive, é muito mais forte que você, sabe por quê? Porque a sua mãe te deu uma coisa que você nunca vai devolver pra ela. A sua mãe te deu a vida. E você nunca vai poder devolver essa vida pra sua mãe. E é por isso que, independente dela estar aqui, viva ou não hoje, ela tá aí dentro de você. Porque 50% veio do óvulo dela. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher que tivesse se encontrado com seu pai, não seria sua mãe e você não seria você. E por que agora você acha que você precisa salvar sua mãe? E por que agora você acha que você é a dona, que sabe tudo? Quantas clientes chegam pra mim, a minha mãe não me obedece? E aí eu pergunto pra você, você tem filho? Seu filho chega e fala pra você o que você tem que fazer, você vai obedecer? Você vai obedecer quando seu filho fala que você tem que emagrecer? Ou que você tem que comer melhor? Ou que você tá brigando demais? Você obedece seu filho? Diz pra mim quem é que obedece o filho aqui pra mim. Se tem alguém que faz essa proeza. E aí, por que quando seus pais estão numa idade mais avançada, vocês acham que eles vão querer te obedecer? Não vão! Eles continuam te achando uma criança. E se ele estiver nas faculdades mentais dele, você tem que respeitar. Porque ele tem direito de escolher. A responsabilidade da vida dele é dela, né? No caso que é da mãe, é dela. E enquanto você quiser cuidar da sua mãe como se filha fosse, você vai adoecer. E, gente, eu vou te falar, porque parece contraditório. Mas foi quando eu comecei a dizer não pra minha mãe. Foi quando eu comecei a falar que ela só ligava pra falar da minha irmã. Foi quando eu comecei a dar um abraço na minha mãe. Porque teve uma época, por exemplo, que eu morava mais distante, que eu morei em Brasília há um tempo. Às vezes eu ficava 6 meses sem ir em casa. Quando eu chegava, eu tinha vergonha de dar um abraço na minha mãe. Porque eu pensava, o que é que ela vai pensar de mim? Eu achava que ela me ia achar fraca. Eu achava que ela não gostava de mim o suficiente pra querer me abraçar. E olha, tudo tava onde? Aqui, ó, na minha mente. Porque tudo tava com o olhar daquela criança que via a mãe saindo pra trabalhar e achava que a mãe preferia ficar fora de casa do que cuidar dela. E aí o que eu fazia? Ah, você é a melhor filha do mundo pra dar tudo pra minha mãe ficar orgulhosa de mim. E sabe o que acontecia? Ela só me comparava. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe falar: ah, mas a filha de fulano era tão boa, só vive abraçando, só vive beijando. E aquilo me feria brutalmente. Até que quando eu comecei nessa jornada, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que eu não podia ser a filha de fulano e beltrano, porque eu não encontrava beijo e abraço em casa. Como é que eu ia dar o que eu não tinha, o que eu não aprendi? Hoje, depois que eu me tratei, é que eu comecei a fazer esse movimento mesmo com desconforto. E é aí que tá. Por quê? Porque à medida que eu fui me cuidando, eu fui recuperando essa energia dessa criança. Porque, gente, a energia do autocuidado, de você ir para uma academia, de você se alimentar bem, de você se arrumar, usar acessórios, usar batom, se maquiar. Essa energia do feminino é energia que a gente aprende com a mãe. E mesmo que a sua mãe não tenha feito isso, essa energia vem do feminino. Alguém da sua família veio. Alguém da sua família tem essa energia para te dar. Para cuidar de você. Para que você possa se olhar no espelho e se perceber enquanto mulher. Enquanto feminina. Porque enquanto você tá sofrendo com a carência maternal, você simplesmente tá vivendo no seu masculino. E é por isso que você é tão dura, é por isso que você é tão rígida. É por isso que você não sabe acolher. É por isso que você parou de se arrumar.
É por isso que você muitas vezes parou de se cuidar. E isso interfere, inclusive, no seu relacionamento. Porque muitas vezes você casa com um homem e coloca ele no lugar de filho. É aquela mulher que é a responsável pela casa. Que trata o marido, lava, passa, cozinha. Hoje mesmo eu assisti um Reels, depois eu vou até compartilhar no meu Stories, de um pastor que eu tava passando, e aí eu achei interessante aquilo, porque ele falou que um fiel chegou pra ele e falou: mas pastor, meu casamento não tá dando certo. E aí o pastor falou: por quê? Pastor, é o seguinte, minha mãe acordava às 5:30 da manhã, levantava, botava água no fogo para fazer meu café, ia na padaria, comprava o pão, trazia, e aí me acordava quando estava tudo pronto. Eu levantava, tomava o meu café com pão quentinho e ia trabalhar. Depois que eu casei, simplesmente, se eu não me acordar, a mulher não me acorda. Eu levanto, não tem nada pronto. E aí ela me diz: vá com Deus, meu amor. E eu saio sem tomar café. E aí o pastor falou pra ele que então ele podia, como é que ele podia resolver essa situação? Ele podia acordar às 5:30, botar a água no fogo pra fazer o café, ir na padaria, comprar o pãozinho dele, quando voltar, tomar o cafezinho dele e sair. E dar esse beijo de bom dia na mulher e sair. Por quê? Porque adultos, eles resolvem problemas. E não choram, não ficam esperando que a mulher faça tudo. Porque a mulher não precisa fazer tudo. Quer dizer que uma mulher que às vezes está doente, tem um horário diferente, precisa acordar porque o marido não sabe fazer um café. Mas quantas mulheres? Eu já atendi cliente que chega pra mim: Iane, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo a casa, eu cuido dos filhos dele. Nessa hora o filho deixou de ser dela, virou só dele. Eu arrumo a mala, eu marco a consulta pro médico e ele tá me traindo. Claro! À medida que você foi ficando cada vez mais masculina, à medida que você se afastou dessa energia, sabe o que aconteceu? Ele instintivamente, inconscientemente, ele te colocou no lugar de mãe. E aí, ele tá procurando aquela mulher bonita, viçosa, que ele começou, que ele paquerou anos atrás, meses atrás. Ele vai procurar isso aonde? Fora. Tudo isso porque você tá negando a sua energia feminina. A energia que você trouxe da sua mãe. Tudo isso porque você tá olhando pra tua mãe, julgando ela e achando que ela não fez o que deveria. E achando que ela não cuidou de você da forma que você gostaria, ou que ela não te amava como você merecia. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que é extremamente importante. Se a gente tá vivo hoje aqui, com todos os problemas que a mãe de qualquer um de vocês passou, ou que a minha passou, a gente só tá aqui por amor. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, para acontecer uma concepção, precisou ter amor. Mesmo que não seja de uma forma clara para aquelas pessoas que estavam envolvidas, mas teve um ato de que eram pessoas que estavam receptivas. A mente da gente entendeu que aquilo poderia acontecer. Em segundo lugar, se a tua mãe não te amasse, muito provavelmente você não estaria aqui, sabe por quê? E aí tem gente que falou: ah, mas minha mãe tentou me abortar. Gente, mas se uma mãe quer matar um filho, ela mata. Porque mesmo depois que nasce, a criança é extremamente vulnerável. A criança é vulnerável. Até numa banheira, se ela te deixasse escorregar na hora que tava dando banho, você não estaria aqui hoje pra contar essa história. E é essa mulher que você tá me dizendo que não te ama? Ela pode não te amar da forma que você gostaria, da forma que você entende como amor. Tudo bem.
Mas isso não quer dizer que ela não te ama. E é por isso que você precisa resgatar essa criança que está presa nessa falta desse amor da mãe, para explicar para ela que, para você ser adulta que explica para essa criança que sim, que a sua mãe te amava do jeito que ela entendia por amor. Gente, se vocês olharem, as gerações estão mudando. Os pais da gente, eles não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje. De estar aqui se conhecendo, buscando aprender. Eles simplesmente, muitas vezes, foram orientados, educados, apanhando. E é assim que eles aprenderam e é assim que eles educaram a gente. E olhem como hoje vocês, provavelmente, educam os filhos batendo muito menos do que foi lá atrás. Por quê? Porque a sociedade mudou. Os conhecimentos mudaram, a gente tem muito mais acesso. E assim a gente foi evoluindo. Mas isso não quer dizer que o que ela fez lá atrás foi errado. Mas foi a forma que ela sabia. Assim que ela achava que estava educando, que ela estava dando amor. E só, deixa eu olhar aqui, pra eu não esquecer de falar nada pra vocês. Então, o que você precisa entender... Verdade, depois que virei mãe, que sei como o amor de Deus. E é isso, porque é um amor que é infinito. Mas, por exemplo, muitas vezes, eu tava em um dos cursos que eu fiz, eu tava com a colega, a gente conversando sobre isso, e ela falou, ai, Anne, mas eu não concordo não, a gente não pode ter raiva de pai e de mãe. E aí, eu expliquei pra ela, eu falei, não, mas aqui não... A gente, inclusive, não tem raiva. Quando eu tô falando dessa raiva aqui, a gente não tá com a raiva do pai e da mãe. Do pai e da mãe, a gente quer amor, gente. No final das contas, a gente quer amor. A gente tá com raiva dos comportamentos. Ela falou, como assim? Eu não tenho raiva da minha mãe, não. Aí eu falei, você tem filho? Aí ela tem. Um de 6 e um de 4. Eu falei, tá bom. O de 6, ele já pede pra ir pra casa do amiguinho, já pede pra sair, pra descer pro play. Pede. Quando você diz que não, o que ele faz? Ele faz um beicinho. Gente, uma criança que faz beicinho, que faz bico, quando você diz não, tá com que emoção? É alegria? Ele tá feliz. Minha mãe não deixou eu sair. Não, ele tá com raiva. Ele tá falando, minha mãe não deixa eu fazer nada do que eu quero. É por isso que o adolescente começa, eu vou sair de casa pra fazer o que eu quero, pra ganhar o mundo. Por quê? Porque a mãe tá colocando limite. Só que ele não entende que o limite que a mãe tá colocando é pro bem dele. É pro bem dela. E assim ela vai se afastando. E por isso que o desenvolvimento é exatamente você ir quebrando essas amarras que estão te ligando à tua mãe de forma negativa. É você começar a olhar como adulta que você é hoje e começar a compreender esses comportamentos da sua mãe. Quando você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a dizer não. Você vai começar a não se preocupar com a opinião dos outros, a opinião dos outros que se dane. Gente, quando eu comecei, eu era assim. Tudo que eu fazia, eu perguntava pra minha mãe. Tudo que fosse importante, eu perguntava, eu falava. E aí eu lembro uma coisa que ficou muito marcada, porque ela também percebeu, e ali eu percebi que eu tava mudando, foi, ela chegou na minha casa, ela falou, tem alguma coisa diferente aqui. E eu não me toquei. Aí daqui a pouco ela falou, você botou esse espelho na sala. E aí eu tinha botado um espelho na parede toda da sala. Eu falei, foi. Você nem me disse. Como se eu precisasse de uma autorização, como se eu precisasse do aval. Porque eu sempre me comportei assim, pedindo o aval da minha mãe quando eram coisas importantes. E quando ela não me dava e eu fazia, eu me boicotava pra dizer que a minha mãe estava certa e eu estava errada. Só que a gente precisa entender que nesse mundo de adulto, a gente não precisa e a gente não deve repetir a rota dos nossos pais. Nem a rota da nossa mãe, especificamente, que é o que a gente está conversando hoje. Porque é a certa. Não, o nosso caminho não é o caminho dela. Por quê?
Porque a gente tá num mundo que é diferente. Então, o que foi certo pra minha mãe, o que deu certo lá atrás, na década de 80, no século passado, pode não dar certo pra mim. E muito provavelmente não vai dar, porque o mundo é outro. E foi por isso que agora eu falei, não, agora eu vou viver o meu sonho. Eu vou fazer de acordo com as minhas vontades. E aí eu comecei dizendo não. Quando ela vinha falar da minha irmã, minha mãe, o problema com a minha irmã você resolve com ela. Parei de ouvir. E, inclusive eu ouço da minha mãe hoje em dia. Ah, minha filha, depois que você entrou nesse negócio, que ela chama de negócio, eu tenho aprendido muito com você. Por quê? Porque ela começou a aprender a dizer não também. Então, você vai aprender a dizer não. Você vai aprender que a opinião dos outros não importa pra você. Que você precisa fazer de acordo com as suas necessidades. Você vai aprender que você precisa ser leve com você. Você precisa se acolher. Você não precisa ser perfeita, porque ninguém que tá aqui nesse mundo é perfeito. Não é a perfeição que faz as pessoas gostarem de você, não. As pessoas gostam de você por quem você é. As pessoas gostam de você pelo que você transmite pro mundo. E se você for uma pessoa que tá transmitindo coisas boas pro mundo, não é o não que você diz que vai fazer as pessoas deixarem de gostar de você. A importância de você resgatar esse amor da mãe de vocês aí, dentro de vocês, é vocês recuperarem esse feminino que tá aí escondido e que te impede de ser uma mulher acolhedora, de ser uma mulher que tá mais feliz, de ser uma mulher que tá mais bonita, que se enfeita, que bota um colar, que chega pro marido e é sensual e é atraente. Não tá preocupada só em arrumar casa e fazer comida. E quando esse marido procura a mulher esposa, ela não tá lá, tô cansada, meu amor. Hoje não, tô com a cabeça doendo. E aí esse marido começa a pular a cerca, não que ele esteja certo, mas ele tá procurando fora o que ele não achou em casa. Por quê? Porque você simplesmente quer negar o seu masculino. Oh, desculpa. Você simplesmente quer negar o seu feminino. Você tá vivendo nessa energia masculina. De ser dura, de ser implacável. De estar ali, ó, sempre pronta, muito mais pra brigar, pra discutir, pra puxar DR, do que pra acolher, pra dizer que precisa de ajuda. Pra falar, ó, meu amor, hoje não tá dando, eu preciso que você me ajude também. Porque quantas mulheres que chegam pra mim, que lavam, passa, cozinha, cuida dos filhos, cuida do marido, como se fosse filho, e trabalha fora também. Aí ela diz, Iane, eu chego lá estafada, com ansiedade, com crise de pânico. Por quê? Porque não tá dando conta de fazer tudo. E ela se cobra pra fazer tudo. Se cobra pra ser perfeita. Por quê? Inclusive teve uma que ela falou, Iane, as minhas amigas ligam pra desabafar e eu não consigo dizer que eu não posso ouvir naquela hora. Imagine. Que ela precisa parar o que for pra ouvir uma amiga que quer desabafar. E não que você não precise ouvir, mas primeiro você se prioriza e depois você prioriza o outro. E eu vou dar um exemplo de como isso é importante. E vai colocando um coraçãozinho aqui pra eu entender se vocês estão me entendendo. Ou então comenta aqui no chat se tá fazendo sentido pra vocês, pra eu entender que vocês estão acompanhando, né? Porque senão eu fico sozinha aqui e não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. E é o seguinte, isso foi algo que eu ouvi e que me impactou profundamente, mesmo sem ter filhos. Eu tava acompanhando um processo, foi no MBA que eu fiz, e aí a professora simulou um atendimento. E aí, simulou o atendimento de uma forma real, né? Pegou alguém pra fazer aquilo. E aí, essa mulher, com muita baixa autoestima, exatamente brigada com a mãe, inclusive desenvolveu um câncer de mama. E, gente, já vou falando pra vocês que o que não resolve aqui, na mente,
Quando a mente tá cheia, sabe o que acontece? Desce pro corpo. E aí, muitas vezes, essa doença física que você tá aí manifestando e você não sabe o que é por conta do que tá aqui dentro, ó, preso. Que você não quer olhar. Você pode até não olhar. Mas isso só vai piorar e simplesmente só vai ir se manifestando no teu corpo, te paralisando. E aí essa mulher, por conta dessa relação conflituosa com a mãe, desenvolveu um câncer de mama. Por quê? Porque qual é o papel da mama? O papel da mama é amor, é acolhimento, é o seu primeiro alimento. É o momento em que a mãe e o filho aumentam a interação. E aí quando você acha que você não tem o amor, o acolhimento, o alimento no sentido afetivo, você simplesmente a mama, a tua mente diz pra tua mama: você precisa produzir mais leite. E aí sabe o que é que acontece? As células começam a se manifestar, a se proliferar de uma maneira absurda. E assim pode surgir um câncer. Simplesmente porque você não tratou feridas em relação àquela pessoa que era responsável por te dar esse amor e esse acolhimento. Mas voltando ao caso a esse caso. E aí ela começou a contar a história e tal. E aí ela tem 2 filhas. E aí o que é que aconteceu? Nessa briga com a mãe e tal, e essa baixa autoestima, e com essas filhas, a professora, né, perguntou pra ela quanto ela se amava, de 0 a 10. E aí eu quero que vocês aproveitem e compartilhem aqui comigo. Hoje, se eu pergunto pra vocês, quanto é que vocês se amam? De 0 a 10. De 0 não, de 1, né? Porque se vocês estão aqui, estão vivas, ninguém tirou a própria vida, então pelo menos se amam um pouquinho pra resistir. Me diz aqui, de 1 a 10, quanto é que vocês se amam? Qual a importância de vocês pra vida de vocês? Porque vocês vão ver como esse simples exercício, essa simples reflexão sobre o que é que vocês estão propondo para a vida de vocês vai mudar a forma de você estar visualizando o seu autocuidado. Ana Paula colocou 8. E quem mais? Quanto é que vocês estão se dando de amor? De 1 a 10. E aí, quem tem filho, diz pra mim quanto é que você tem de amor pro seu filho, por um filho seu, de 1 a 10 também. Quanto é que esse amor pelo filho de vocês é grande? E enquanto vocês respondem aqui, vou aproveitar para dar uma ótima noite para todo mundo que foi entrando, que eu não falei. A Luana, a Marcela. A Luana e a Marcela são hipnoterapeutas incríveis também. Uma extraordinária noite para vocês. A Morena. E aí foi entrando um monte de gente que eu não cumprimentei, mas sejam todas muito bem-vindas. E aí Ana Paula aqui pelos filhos 10. E aí é onde tá o pulo do gato. Essa mulher, ela disse que ela se amava 1. E que as filhas ela amava 10. E aí, essa mesma pergunta eu vou fazer pra Ana Paula. Apesar que a discrepância não foi tão grande, né? Ela se deu 8 e deu 10 pelo amor pelos filhos. Se você se ama 8, como é que você pode dar 10 de amor pro seu filho? Porque vocês entendem que amar o outro, você tá doando? É como se eu tivesse 10 reais na minha carteira. E aí, você vem e me pede uma nota de 100. Eu posso te emprestar 100 reais se eu só tenho 10? Então vocês entendem que enquanto você não se ama 10, enquanto você não é importante na sua vida 10, enquanto você não é apaixonada por você mesma, você simplesmente não consegue dar esse seu 10 pra ninguém.
mesmo para os seus filhos, por mais que você ame eles. Sabe por quê? Porque se você tá doente, se você tá sofrendo com ansiedade, por exemplo, com depressão, tá triste, você acha que seu filho tá feliz? Você tá sentindo amor? Você acha que se você tá em cima de uma cama, tomando remédio, chorando porque o marido tá te traindo e você não faz nada, o seu filho tá feliz 10 com você? Você tá dando 10 de amor pro seu filho? Quantos casais, quando estão brigando, começam a usar os filhos como moeda de troca? Começa a falar, o marido, a esposa, começa a colocar o filho no meio dessa briga. Você tá dando 10 de amor pro seu filho? Você acha que seu filho tem condições de escolher entre o pai e a mãe deles? Lembra o que eu disse? Você é 50% de cada. 50! Não é 51, 49 não. É 50, é meio a meio. À medida que a mãe começa a falar mal do pai, ou o pai começa a falar da mãe, essa criança começa a sofrer. Por quê? Ela não tem como escolher metade dela. E é por isso que quando escolhe, adoece. Então a carência maternal vem de tudo que você foi vivenciando e foi trazendo para sua realidade. Então, se por um acaso você julgava sua mãe pelo comportamento dela, você foi afastando ela de você. Do mesmo jeito, se você tem um pai que ficava falando mal da sua mãe o tempo todo, você acaba achando que a sua mãe é coitadinha e quer proteger ela a todo custo. E os dois adoecem. Porque, gente, é importante a gente entender que a mãe da gente é maior que a gente. E tá tudo bem. E como ela é maior que a gente, sabe o que é que a gente faz? Você vai olhar pra sua mãe. E aí já vou deixar um exercício pra você aproveitar e fazer hoje. Quando terminar esse daqui, que daqui a pouco eu tô terminando. Deixa eu ver. Que daqui a pouco eu tô terminando. Tenho mais poucas questões ainda pra falar com vocês. Vou aproveitar até beber uma água. Quer dizer, aqui hoje é um chá, né? Eu tô com chá e com água hoje, pra cuidar da minha voz pra vocês. Você vai imaginar quem tiver a mãezinha viva, ou mesmo a mãezinha que já se foi, não tá mais aqui, mas imagina essa mãe. E eu quero que você pegue um papel e anote. Pega esse papel, coloca um traço no meio de uma folha de ofício e coloca qualidades e defeitos. Lista tudo que vier na sua cabeça. Ai, Anne, minha mãe morreu, era muito pequena, eu não lembro. Bota o que lembrar, pergunta ao pai, pergunta aos irmãos o que é que lembra. Coloca. Não tem certo nem errado. E aí, você vai fazer o seguinte. O que você quiser da sua mãe, você pega pra você. Você começa a imaginar que você tá pedindo pra ela. Minha mãe, eu tô precisando disso. Tô precisando de amor. Tô precisando de acolhimento. Tô precisando da sua coragem. Tô precisando da sua alegria. Pega aquilo que é bom dela. Mas se por um acaso, por exemplo, você tinha uma mãe que passou muito tempo doente e você agora tá querendo honrar ela adoecendo. Se você se a sua mãe brigava muito e isso te machucava, te comparava muito. E muitas vezes, como você foi sendo muito comparado, você aprendeu isso, começou a comparar seus filhos, por exemplo. E você não gosta disso. Você começa a tirar de você aquilo que você não gosta da sua mãe. Então fala, minha mãe, eu não quero viver doente, eu sou uma mulher saudável. Minha mãe, eu não quero estar comparando meus filhos porque isso me fez mal. E vai tirando, e faz um movimento, ó, de que você tá tirando do teu corpo. E, gente, faz isso se olhando pro espelho, depois que tiver anotado tudo no papel. E vocês vão ver que vocês já vão se sentir melhores. Por quê? Porque você está honrando a sua mãe, pegando o que é de bom
dela e tirando da tua vida aquilo que faz mal pra você. Então, aproveita e comece a entender que agora a responsável por essa menininha aqui não é mais a sua mãe. Agora que você cresceu, é você a responsável por ela. Então, quando você quer começar a tratar essa carência maternal, essa falta do amor de mãe, você simplesmente precisa começar olhando para dentro de você e curando as feridas dessa criança interior, que nesse caso é uma ferida de rejeição. E é por isso que a rejeição traz muito medo, a rejeição traz muita raiva. Uma raiva que a gente nem entende. E é por isso que muitas vezes você não tá crescendo no relacionamento. Sabe por quê? Porque você tem tanto medo de ser rejeitada que você nem dá chance pro coitado. Quando você começa a ver que tá se apegando, você já vai lá e termina. Por quê? Porque você tem medo que ele diga: eu não te quero mais. Então você diz isso primeiro. Olha como essa ferida tá modelando a tua vida hoje. E você tá se impedindo de viver a vida dos sonhos que você nasceu pra viver. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa. Vai falando aí. Pode ir compartilhando comigo. E, gente, minhas divas, minhas Penélopes, o que é que eu quero que vocês entendam? É que vocês podem escolher não fazer nada disso. Deixar a vida do jeito que tá e tá tudo bem. Só que, eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês olharem pra trás, vocês vão notar que se você tá com algum problema, seja no relacionamento, seja na sua vida pessoal, seja no trabalho, seja na sua vida financeira, esse problema não começou agora. Esse problema vem se arrastando. Ele vem persistindo ao longo da tua vida. E aí tem hora que ele tá tão grande que você precisa olhar pra ele. E é por isso que talvez você não esteja tendo os avanços que você gostaria. Porque você tá presa naquela criança lá de trás. E aqui a Ana Paula botou: minha mãe falava que eu iria sofrer só porque eu pirraçava ela. E a Regiane botou: nossa, parece que falou isso pra mim. Oh, mas é verdade. Isso serve pra todo mundo, Regiane. E, Ana, talvez você esteja carregando isso como a sua realidade. De que você precisa sofrer porque você foi má com a sua mãe. Porque você pirraçava a sua mãe. Agora tá na hora de você ser adulta e explicar pra essa criança que ouvia que a mãe dizia que ia sofrer, explicar pra ela que ela não precisa sofrer, que ela tá livre pra ser feliz, que a mãe falava isso como uma forma de ameaça pra ela parar, porque ela tava nervosa, porque ela tava preocupada, porque ela não sabia como te tratar. E aí, ao invés de conversar com você e explicar que o que você estava fazendo estava deixando ela mais nervosa, estava deixando ela irritada e que ela ia brigar com você, ela simplesmente já brigava. E à medida que você falar para essa criança isso, que você acolher essa criança, que você dá amor para essa criança e que você falar que a partir de agora ela tá livre para ser feliz, eu te garanto que você vai superar vários dos seus medos. Vai ver a ansiedade se dissipando da sua vida. Vai ver você tendo coragem de fazer coisas que talvez você nunca tenha feito. Porque você precisa tirar de dentro de você essa crença de que você precisa sofrer. E só quem pode fazer isso é você, Ana. Ninguém vai fazer isso por você. Então, já fica essa dica que eu dei pra Ana Paula, serve pra todo mundo. Gente, se vocês têm uma crença que vocês trouxeram da mãe, de que algo não ia dar certo, como se fosse uma
como é que chama? Uma maldição. Tira isso. Você não precisa carregar isso na sua vida. Para. Começa a acolher essa criança e blindar a tua mente e trazer pra tua mente o que é de bom. Porque eu aposto que a tua mãe falou isso, mas ela em algum momento ela falou alguma palavra de felicidade, de alegria pra você. Te desejou algo de bom. Lembra do que é bom. É porque a gente precisa entender que sabe o que a mente da gente faz? A mente da gente nisso, ela buscando proteger a gente, ela muitas vezes acaba nos atrapalhando, sabe por quê? Porque a mente, ela tem um radar que ela foca no que é ruim pra te proteger. Ela foca no que te machuca, no que é perigoso, para que você esteja vivo. Só que é por isso, inclusive é por isso que a gente tem mais emoções negativas, né? Porque a gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem surpresa, a gente tem nojo e aí a gente tem alegria. Então as emoções primárias são 5 negativas para uma positiva, porque a mente só quer te proteger. Então é muito mais difícil a gente lembrar das coisas boas do que das más. Então é por isso que os pensamentos negativos, eles ficam aí, ó, na tua mente, te corroendo, cheio de engrenagens que te fazem se sentir cada vez pior. Então, quando vem essa crença de que a minha mãe queria que eu sofresse, começa a procurar as vezes que ela te elogiou, que ela te deu um carinho, que ela te deu um abraço, um beijo, um feliz aniversário, que seja. Procura um momento de felicidade. E vocês vão ver que à medida que vocês focarem nos momentos bons dessas crianças que estão aí dentro de você, vocês vão ficar cada vez mais fortes aqui, ó, na vida adulta. É assim que a gente começa. É por isso que a gente começa a se destravar na vida para viver a vida que a gente deseja de dentro para fora. Resgatando essa criança interior que está aí dentro ferida. É cuidando dessas feridas de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação. É cuidar dessas feridas que vai levar vocês para outro nível. Porque eu tenho certeza que quem tá aqui já deve ter usado remédio, já deve ter buscado um monte de outros tratamentos, porque mesmo remédio eu usava pro vitiligo, porque eu achava que todos os meus problemas eram por conta do vitiligo. Aí eu usava remédio pro vitiligo. Nunca, mesmo quando as manchas diminuíram bastante, eu continuava com o mesmo padrão de comportamento. Eu fiz 3 anos de psicanálise. Me ajudou? Me ajudou. Mas muito pouco em relação ao que eu consegui mudar depois que eu fui pro autoconhecimento. Porque quando eu na psicanálise, eu achava que o problema da minha vida era o mundo. Eram as pessoas, era o governo, era o trabalho, era o prefeito. E não! O problema da vida que você tem hoje é você. Se você que precisar lembrar de algo do que eu falei aqui hoje, o meu insight de hoje pra você é: o problema da vida que você tem hoje é você. Grava isso e vá resolver quem você quer ser. Grava isso e vai tratar dessa criança que tá tornando você essa menininha medrosa, carente, que tá buscando apoio nos outros, que tá buscando aprovação dos outros, que tá buscando acolhimento dos outros. Quando você pegar essa menininha e botar ela pra dormir e se tornar a mulher incrível que você nasceu pra ser e que tá aqui, e se tá aqui comigo, eu sei que você é. Que, gente, eu aposto com vocês que vocês já fizeram coisas extraordinárias que vocês não estão lembrando. E eu vou dar um exemplo pra concluir essa live de hoje. Mas antes eu vou dar uma ótima noite aqui pra minha querida Neuza, que me acompanha, minha Penélope, a Rosilaine, que é uma terapeuta incrível, também terapeuta da ansiedade, também colega que vem crescendo também horrores,
que foi minha companheira Jaqueline também. Então sejam todas muito bem-vindas. E as outras pessoas, como a Célia, que foram entrando aí e que eu não parei para cumprimentar. Eu vou dizer pra vocês, porque eu sei que tem uma mulher corajosa aí dentro de vocês. O que acontece? E aí, vocês já me dizem se faz sentido pra vocês. À medida que a vida vai passando e que a gente vai ficando cada vez mais amadurecido, né? Que o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais medroso. Por quê? Porque cada vez mais, a cada ano que passa, a cada situação que vive, quando você tá aqui nessa adulta, o que é que acontece? Dentro de você tem várias outras experiências, de vários outros momentos da sua vida. E o que é que acontece? A vida é assim. Nem tudo dá certo. E eu posso dizer que nem tudo dá certo de primeira. Mas se você continuar estudando, fazendo o que precisa fazer, vai dar certo. Então você percebeu que tinha um monte de capinha? E é isso que acontece. À medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais medroso, porque a gente já viu muita coisa dando errado. Só que, se você não desistir, simplesmente vai chegar uma hora que vai dar certo. Porque você precisa entender que o seu fracasso de hoje é simplesmente o relatório do seu progresso. É simplesmente a vida te falando, ó, esse caminho tá errado. Vá por aquele caminho. E aí você usa aquilo como aprendizado. E não se torne a vítima. Ah, eu fiz isso, deu errado. Ah, eu investi naquele curso, não deu certo. Ah, eu fiz aquele tratamento, não foi. Pronto. Se você fez o tratamento A e não deu certo, você sabe que agora você tem que fazer o tratamento B, C ou D, porque o A já não serve. Ah, eu comprei o curso A, não resolveu o que eu queria, então eu já sei que eu não vou mais investir o dinheiro no curso A. Vou no B, vou no C, vou no D. Se você começar a entender que cada erro, que cada falha é uma oportunidade, você vai. Sabe por quê? Porque aqui tem alguém que não anda. Tem alguém aqui que não aprendeu a andar. E aí quem tem filho sabe. Quantas vezes o seu filho caiu até aprender a andar? Quantas vezes ele andou bambinho até aprender a andar? E, gente, a criança cai, levanta, muitas vezes se machuca e ela vai até que ela anda. Agora, vocês já acompanharam um adulto e há pouco tempo eu passei por essa experiência. Um amigo sofreu um acidente e aí a perna ficou paralisada, né? Precisou fazer cirurgia, ele ficou um tempo sem mexer. E na época da reabilitação, por mais que o fisioterapeuta falasse, você precisa andar, você precisa colocar o pé no chão, ele não colocava. Era um homem de 43 anos que não conseguia botar o pé no chão. Sendo que, quando criança, para aprender, quantas vezes ele fez aquilo? Inúmeras, caindo, levantando e fazendo. Por quê? Porque simplesmente ele não tinha medo. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. E quando cresceu, ele estava preocupado com o que os outros diziam, preocupado com o que os outros pensavam, com vários medos ali dentro dele. E aí ele não fazia o que era necessário. E aí, como aqui tem muito aqueliano, vou concluir essa live de hoje com o CVM do nosso mestre, do nosso mentor, do Cleiton Costa, que diz o quê? Que adultos resolvem problemas enquanto crianças choram. Então, nada de ficar achando que você é a vítima da sua vida, que o problema está no outro. Que era isso que a psicanálise me ajudava a refletir um pouco, mas eu não consegui com a psicanálise, por exemplo, entender que eu precisava olhar para dentro de mim. Isso não tinha ficado claro para mim. Quando nos processos que eu frequentei, eu comecei a entender que o certo era eu começar olhando para dentro de mim, eu fiz mais 2 sessões e virei para minha psicóloga e falei, olha, adorei te conhecer, aprendi muito aqui,
mas agora não faz mais sentido. E eu lembro que eu falei a seguinte frase pra ela: eu agora não tenho mais problema. E quando eu falei isso, aquilo falou, eu falei, não casou. E aí eu voltei pra ela e disse: não é que eu não tenha mais problema, mas eu sei que o meu problema eu tenho que resolver aqui dentro. Porque quando o outro fala e você não gosta, o problema não é o outro. O problema é como você se sente. Quando alguém fala alguma coisa de você e que te machuca, o problema não é o que o outro falou, é como você se sente. Quando você tá sem prosperar na sua vida, sem avançar, o problema é a forma que você se vê. Você se vê sem valor e não avança. Eu só vou dar um exemplo pra vocês de uma cliente, por exemplo, que ela tava no fundo do poço, desempregada, com crise de pânico, a vida de cabeça para baixo, tinha perdido 13 quilos, doente, tomando remédio, estômago acabado. E ela falou: Yane, eu não tenho mais dinheiro, não sei o que é que eu faço? E aí ela acabou dando um jeito e se aproximando, entrando num projeto meu. Não tem 2 meses, ela me mandou mensagem: Yane, comecei a trabalhar na minha área, a área que eu amo, tô muito motivada. Por quê? Porque simplesmente ela fez algo diferente. Porque simplesmente ela tomou uma decisão diferente. Quando ela começou a cuidar dela, a mente dela mudou e ela abriu novos canais, novos caminhos. Se o que você tá fazendo não tá dando certo, é hora de olhar o recado que a vida tá te dando. Bora parar e ir por outro lugar. E aí eu não sei qual é o caminho, eu não sei quais são as expectativas de vocês, mas eu espero que esse conteúdo, que é um conteúdo de autoconhecimento, que faz você refletir sobre a sua vida, se traga mais clareza dos próximos passos para você. E se você quiser saber mais passos ainda, fica comigo, porque essa semana essa semana e a próxima também, eu tô fazendo o desafio. É uma semana, quer dizer, não é um desafio, é uma semana de aquecimento. O que é a semana de aquecimento? Eu vou estar trazendo temas que são relevantes para vocês, para um evento que eu vou estar lançando, que é um evento que é 100% online, 100% gratuito, que eu vou estar lançando nos dias 11, 13 e 14, que é a semana, que é a jornada O Despertar de uma Nova Mulher. Que é a semana exatamente que eu vou estar trazendo mais conteúdo ainda para você resgatar esse feminino que está aí adormecido, para você olhar para quais são as raízes que estão acabando com a tua autoestima, para você começar a se cuidar. Então fica comigo, e se você quiser participar desse evento, é só clicar no link que tá aqui no título da live e na minha biografia ali, debaixo da minha fotinha. O meu outro celular não tá aqui, senão eu mostrava pra vocês. Que tá lá o link pra você se inscrever. E eu já vou dizer, viu? Fica comigo, porque sexta-feira eu tenho uma surpresa pra vocês. Amanhã tem live. Não vou dizer qual vai ser o tema, vou deixar pra vocês ficarem de olho no meu feed, porque amanhã de manhã vai sair o tema e vai ser tão impactante quanto o de hoje. Mas na sexta-feira eu vou fazer, e aí vai depender de como fluir. Eu vou fazer como se fosse um aconselhamento ao vivo. Então, algum de vocês que tiver interesse de bater um papo comigo para eu ajudar a destravar alguma área que está relacionada a essa criança interior, a essas feridas da criança interior, de rejeição, de abandono, de injustiça, de humilhação, só é estar comigo aqui na sexta-feira, que aí ao vivo a gente vai escolher. Vocês vão mandar, e aí a primeira que mandar eu vou estar selecionando para participar ao vivo aqui comigo, para contar um pouco da história e para ver como é que eu posso te ajudar. Se for curtinho, eu posso fazer, eu tô fazendo cerca de 40 minutos, 1 hora de live. Se for curtinho, eu posso fazer mais de uma. Se for mais longo, aí só fica com uma. Mas aí só na sexta-feira, bora ver o que é, quem vai estar aqui comigo, pra exatamente aproveitar esse insight e ver qual área da vida quer destravar.
tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, minhas divas, minhas Penélopes. Que vocês tenham uma ótima noite. Eu vou deixar essa live salva e você já aproveita e diz pra mim, quando eu salvar, nos comentários, qual foi o seu insight de hoje? Sabe por quê? Porque à medida que você compartilha o seu insight, você diz pra tua mente, esse conteúdo é relevante, eu tenho que aprender isso. E aí, você aprende com muito mais facilidade e você vai ter muito mais autoconhecimento sobre você. Então, aproveita e já deixa salvo, tá? E aí, Regiane tá ótimo, Deus nas palmas, tô com Deus. E muito obrigada pela presença de vocês e aguardo vocês amanhã às 8 horas. A Artemísia é maravilhosa. Obrigada, Artemísia. Beijo no coração de vocês e até amanhã às 8. Tchau!